Graça e paz. A gente vai fazer essa leitura, nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 12. Só esses versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 9 ao 12. Há muito tempo, quando as pessoas falavam desse texto, não só vou ler nesse aqui, mas depois eu vou ler na segunda carta também, Paulo vai falar do mesmo assunto, então eu trouxe o mesmo assunto, para a gente poder ter um bom entendimento do que Paulo está falando. Mas quando a gente lia esse texto, as pessoas falavam assim, as pessoas deixaram de trabalhar porque elas estavam esperando Jesus. E, na verdade, a gente não é isso, porque, na verdade, eles estavam realmente esperando a volta de Jesus para aquele tempo, Só que algumas pessoas deixaram de trabalhar. E não era por causa da volta de Jesus, era por causa de outras coisas. Então, vamos lá, vou fazer a leitura, aí depois a gente vai conversando sobre. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros, porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que andai ainda nisto, aumentando cada vez mais. Procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessitais de alguma coisa. Então, a primeira parte desses 4 versículos vai falar de amor. E Paulo, quando fala para os tessalônicos sobre amor, ele diz para os tessalônicos que é algo que ele não precisa mais falar. Esse amor fraternal, esse amor na fraternidade, entre os irmãos, no versículo 9 vai dizer, quando, porém, ao amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus que vos ameis uns aos outros. Bem, a instrução do Pai para a gente é que a gente tenha um amor fraternal, um amor para com os irmãos, um amor que não mede esforços, um amor que não vê cor de pele, não vê a questão de dinheiro, não, um amor em igualdade, um amor que pode um ganhar muito, outro ganhar pouco, pode ser homem ou mulher, criança, mas é o mesmo amor, do mesmo jeito, e não é um amor humano, é um amor que vem de Deus. A gente tem estudado e a gente sabe que o amor humano, ele é egoísta, ele é invejoso, ele é ciumento, ele é arrogante, é um amor que só quer para si, eu te amo ao ponto que você me dá algum retorno. Se você não me der retorno nenhum, então não te amo mais. Então fica aquela troca, mas o amor de Deus não é assim. O amor que vem de Deus é o amor que Ele deu e não esperou nada de ninguém, e é o mesmo amor que Ele quer com que nos amemos. Essa é a instrução de Deus para nós, que somos pecadores. O amor de Deus nos constrange. Por que nos constrange? Porque a gente não sabe amar com o amor de Deus. É impossível a gente ter o mesmo amor que Deus amou o mundo. É impossível. Mas Ele, e nós já estudamos sobre isso, Ele nos deixa algo precioso, que é o seu Espírito, que é o Espírito de Deus que nos ensina o amor. Quando a gente não ama direito, Ele vai nos corrigir a amar corretamente. Nós temos esse privilégio do Espírito Santo estar sempre nos confrontando, nos corrigindo. E a gente sabe disso, em qualquer lugar, em qualquer momento, a gente passa por situações que a gente sente vontade, a gente fala sobre isso, só para a gente poder entender quantas vezes a gente sente vontade de enforcar as pessoas. Hoje, viver é difícil. Andar na rua é difícil. Dirigir, para a gente que é motorista, é difícil.
é sempre confronto, é sempre dificuldades, tem sempre alguém querendo te passar a perna, sempre alguém querendo ser melhor do que você, é sempre assim, a gente sabe, na vida é assim. Aliás, a gente é criado nisso, né? Tudo é uma disputa. Os comerciais, a mídia, ensina você, os filmes, a você ser o melhor, a você ser o cara, enquanto a Bíblia nos ensina a que haja igualdade, de eu amar o meu irmão como se fosse a mim mesmo. Este é o ensinamento de Deus para as nossas vidas. E parece, quando Paulo lê, que os tessalônicos tinham este amor, porque no versículo 11 vai falar assim: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamo-vos, porém, a que ainda nisto aumenteis cada vez mais. Só para a gente poder lembrar, os macedônios estavam passando por uma situação muito difícil, e quem ajudou foi os tessalônicos, também estavam passando por uma situação muito difícil, mas que eles puderam, com o amor que Deus derramou na vida deles, ajudar aqueles irmãos, os tessalônicos. É esse amor que Deus derramou sobre aquelas pessoas, e é esse amor que Ele quer sobre nós, sobre as nossas vidas, principalmente aos domésticos da fé. Nós sabemos que algumas religiões e algumas seitas têm o costume, né, de ajudar a própria pessoa da seita, né? A pessoa, por exemplo, tem um mercado, aí as pessoas da seita ou da religião vão lá, só compram naquele mercado porque faz parte da religião. Não é errado, a gente precisa aprender isso, a abençoar o nosso irmão, a fazer as coisas com aqueles que são de dentro, com os domésticos da fé. Para quê? Para que a gente possa enriquecer. Enriquecer não para a gente se gabar, não, é para que haja harmonia, para que haja prosperidade no meio do povo de Deus, para que não haja necessidade. Então, essa prática de se dar, se doar e fazer pelo próximo, ela precisa estar bem atuante na vida, nas nossas vidas. Hoje, por exemplo, nós temos aqui empresárias, né? Pessoas riquíssimas, estou brincando, mas pessoas que trabalham com as suas próprias mãos e que a gente tem que ver, visualizar e ajudar. É claro, a maioria das coisas que a gente, das pessoas que trabalham aqui, são coisas de luxo, né? Não são coisas assim, vamos falar, de necessidade cotidiana, mas à medida que a gente pode, por que a gente vai lá fora, vamos lá no McDonald's, vamos lá numa... McDonald's não tem nada a ver com comida, a gente não tem nenhum empresário aqui da comida aqui, né? Mas numa roupa de grife, né? Helena, é verdade, Helena, por que eu vou no McDonald's se eu posso ir na quentinha, tá vendo? E a gente sabe que esses lugares promovem até muitas vezes mentiras, coisas diabólicas. Você pode ver nos comerciais deles, sempre tem uma noticiazinha de coisas ruins, satanísticas. Então, a gente deve entender que nós precisamos nos ajudar e tentar o máximo mostrar para o mundo o quão prósperos em Deus nós somos. Não é, volto a dizer, não é questão de ter muito dinheiro, mas é a questão de não faltar nada no meio do povo de Deus, porque a gente se completa. É isso que estava acontecendo no meio dos tessalônicos. Eles estavam vendo uma dificuldade e, na pobreza deles, eles ajudaram aqueles também. Até para a gente poder entender isso, eles não ficaram retendo. Então, havia uma troca mútua, não porque eu vou dar e vou receber, mas porque Deus derramava mais do seu amor. E Paulo vai dizer assim, e aumenteis, né? É uma prática que deve aumentar, não diminuir. Por quê? Porque é fato, quanto mais a gente ajuda e a gente às vezes não vê retorno, o que acontece com a gente? Vai cansando, né? Às vezes a gente ajuda alguém, e chega uma hora que você não traz nada de volta, só quer me sugar, só quer de mim, não traz nada, só perturba. Mas Paulo está dizendo que a nossa preocupação não deve ser esta, deve continuar, a gente deve aumentar em amor, crescer no amor de Deus. Abre lá em Romanos, capítulo
13, versículo 8. Olha o que diz aí. Ó. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpre a lei. Ele está dizendo, não deva a Casa Bahia, não deva o seu irmão, não fique com dívida com o seu irmão, não peça nada emprestado e fique devendo a ele, devolva, não deva nada a ninguém. O que você deve dever e aumentar e tentar suprir é o amor. Que o amor nunca seja suficiente, é isso que ele está falando, que vocês sempre agem que estão devendo. O que eu estou devendo? Vou lá olhar minhas contas, não estou devendo nada, estou devendo amar. Eu devo fazer por alguém, é isso que Paulo está falando. Vou olhar lá para ver se meu nome está no SPC Serasa, de repente está, né? Não sei, mas que o amor fique latente nos nossos corações, que sempre está faltando, que a gente pode sempre dar um pouco mais, fazer um pouco mais por alguém. E eu volto a dizer que amor não é ser bobo, ou se fazer de bobo, ou deixar com que as pessoas te pisem. O amor corrige, o amor exorta, o amor leva o outro a entender que Deus é perfeito e que Deus ama as suas leis e que Ele deve também cumpri-las. Quando a gente ajuda alguém, a gente não ajuda alguém para dizer, olha Deus, olha o que eu estou fazendo. Não, a gente ajuda alguém para dizer, olha o que Deus está fazendo pela tua vida. Trabalhe também, ame também, faça também, porque Ele fez por nós. Esse é o amor que deve ser transmitido por nós. Não é o amor de, se eu fizer, Deus vai contar lá no céu, lá, né? Igual uma senhora que eu conheci, ela falava assim, e hoje eu ouvi de um colega no trabalho, no radinho. Falar radinho, o pessoal vai achar que é outra coisa. Mas o colega lá a senhora falava assim, quanto mais você faz para Deus, Deus tem um caderno lá, vai só pontuando. Aí imagina, né? Deus vai pontuando. Hoje eu amei, hoje eu fiz uma boa ação, coisa e tal. Começou. Eu fiz uma boa ação, está tudo legal, pô, beleza. Aí você peca mais ou você ama mais? Você peca mais. Então, o teu saldo vai estar sempre devendo com Deus. Então, Deus não está olhando para isso. Deus já derramou, e agora Ele quer que esse amor que foi derramado nos nossos corações seja manifesto cada vez mais, que a gente deixe a carne de lado, o nosso egoísmo de lado, para amar o nosso irmão. Esse é o amor de Deus. Esse é o amor que tem que ser notório às pessoas, principalmente aos domésticos da fé. Tá bom? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, diz assim, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Muito legal, né? É porque a gente cansa. Ele não escreveu isso para a gente ficar, né? Não vamos cansar, não. A gente cansa. Fazer o bem cansa. Andar bem cansa. Quantas pessoas a gente já não ouviu falar isso, né? Todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? As pessoas botam um gato, por que eu não vou botar também? Por que eu não vou fazer também? O cara fez isso, por que eu não vou fazer também? Não, porque Deus derramou sobre nós o seu amor. O Espírito de Deus está em nós. Cristo nos livrou das trevas. Cristo fez o bem maior. Então, o que eu faço agora, eu transmito esse amor. Por quê? Porque existia naquela época pessoas desordeiras, pessoas que viram o amor dos tessalônicos, alguns irmãos, e se aproveitaram desta situação. Hoje nós vemos no nosso país pessoas assim, pessoas que se aproveitam porque sabem que vão receber e descansam. Pessoas que não querem trabalhar, pessoas que querem descansar porque sabem que vão receber em troca. Olha o que está escrito lá em João capítulo 6, versículo 25. Nós vamos ler o versículo 25 e 26, assim. E achando no outro lado Jesus, do outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse, na verdade vos digo, Jesus não diz o que eles perguntaram, mas diz o que eles precisavam ouvir. Isso é amor. Vou ler de novo.
Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciais. Olha o que está acontecendo, vê se não é o pessoal da esquerda hoje, ou falei de política, nossa, mas vê se não é o pessoal que gosta das facilidades. São os malandros que gostam das facilidades. Eu estava dentro da Kombi levando os especiais, eu não sei onde eu comentei, não sei nem se eu comentei aqui, mas se eu comentei, eu comento de novo. E uma senhora atrás de mim estava falando, como que pode, a pessoa vai lá comício não, como é que é o nome do negócio? Vai lá para o negócio lá do político tal, e vai pagar do seu bolso, como é que pode? Porque o pessoal do lado esquerdo, não, lá tem mortadela, tem ônibus de graça, o pessoal gosta das facilidades. Jesus já está falando contra essa galera. Por quê? Jesus tinha acabado de multiplicar os pães. Jesus multiplicou os pães porque Jesus estava falando da palavra de Deus, mostrando o amor de Deus, e o pessoal estava com fome. Justo. Comida. Aí o pessoal se ligou, pô, esse cara, ele traz facilidade para a gente. Vamos atrás dele. Foram procurar Jesus, não acharam no barco, não acharam do outro, deve estar do outro lado. Vamos atrás dele. Pegaram os barcos e foram atrás de Jesus. Mestre, quando foi que você veio aqui? Como é que você chegou para cá? Vocês me buscam. Não é porque sou Deus, porque os sinais revelam que Ele é Deus. Não me procuram por causa disso. Vocês não me amam, vocês não têm interesse na minha palavra. Vocês têm interesse nas facilidades. Quantas pessoas a gente conhece que é assim, vai atrás da gente por causa das facilidades. Jesus não os desprezou, mas Jesus os corrigiu. Esse é o amor perfeito, e era isso que estava acontecendo com alguns lá em Tessalonicenses. Eles estavam se aproveitando do amor dos irmãos. Olha aí, versículo 11 e 12 de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Diz assim: e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vô-lo temos mandado. Perdão, gente, eu estou ouvindo barulho, estou junto com o barulhinho. Deixa a Cristina voltar. Dá um... Não, mas depois que eu sei que a água caiu, meu problema acaba. Eu sou neurótico, o pastor é doido. O pastor é doido. Mas vocês não têm noção como é que a cabeça faz. Vira, do nada. Como é que pode isso, cara? O que o pecado fez comigo, está vendo? Graças a Deus por Jesus Cristo. Mas diz assim, ó, qual é o versículo que eu ia ler? O 12. Então diz assim, ó, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Ele está falando, trabalhem com as suas próprias mãos, não necessitem de nada de ninguém. Por quê? Abre comigo, olha só. Aí você fala assim, mas não tem nada a ver, Paulo só está orientando eles para eles trabalharem, não ficarem necessitando de nada de ninguém, mas porque haviam desordeiros naquele lugar. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, né, do 10 ao 15. Eu vou abrir aqui também, só para eu não ficar enrolado. Olha só o que diz, a partir do 10, né? Diz assim, porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Porquanto ouvimos que alguns entre vós, desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. Eles não estavam trabalhando achando que Jesus estava voltando, vender os seus bens, ajudar os próximos, e estavam lá na igreja fazendo a vontade de Deus. Não, eles estavam em desordem, fazendo bobices. Aí vem no versículo 12. A esses tais, porém, mandamos e exortamos por nosso Senhor Jesus Cristo, que trabalhando com sossego comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por esta carta, notai o tal,
percebe quem é o malandro, e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Todavia, não o tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Olha que coisa legal, não é? Não é expulso o cara, não, mas olha, do jeito que você está andando, eu não ando. Isso que você está fazendo é errado. Não vou te dar comida. Vai trabalhar. Quantos a gente conhece assim? Vocês sabiam, não estou falando contra, mas entendo. A maioria, muitas pessoas que estão hoje na rua, mendigando, muitas delas têm condição de trabalhar. Às vezes a gente dá e alimenta, não estou falando que não é para fazer, mas a gente tem que perceber que tem muitos que estão de malandragem. No dia que nós fomos lá em... Eu não posso botar a mão aqui. Não, é aqui. Bota a mão aqui, dá problema. No dia que nós fomos entregar as luvas, quase nós fomos rebocados. Nós fomos... Eu sabia... Vocês estavam com a gente? Não, né? Não, nós fomos lá do outro lado de Bangu, lá na 34, cheio de luva, naquele frio. Quando nós encostamos, que abrimos, que eles viram que era para alguma coisa, juntou uma galera, e a maioria, gente disposta, garotos novos. Por quê? Por causa da facilidade. E isso, ele não está falando com os de fora, ele está falando com os de dentro. Gente na casa de Deus, se aproveitando dos irmãos, da boa vontade dos irmãos, desordeiros, vivendo de qualquer maneira, vivendo de qualquer jeito, não dando testemunho. E o pior de tudo, às vezes, que esses trabalham, mas eles se aproveitam da igreja e trazem mal para o meio da igreja. Eu conheço pessoas completamente deturpadas na sua maneira de viver, trabalham e às vezes a igreja permite com que fique, porque é amiguinho do pessoal. Vocês estão entendendo? Então, o que é amor? O amor que ele está nos trazendo é um amor que exorta esta pessoa a trabalhar também, a viver honestamente para que os de fora vejam, não só para que vejam, mas para que tenha o seu sustento e tenha como ajudar aquele que verdadeiramente necessita de ajuda. E nós somos aqueles que temos que estar entendidos disso, não é expulsar, não é tirar, mas de tratar essas pessoas para que elas possam também trabalhar com amor na casa de Deus, para que elas também possam prosperar o reino, para que elas possam crescer no amor de Deus, para que quando entrar alguém verdadeiramente necessitado, alguém que precisa da mão, principalmente os de fora, os de dentro possam ajudar, porque já se ajudam, já se amam, já tem um compromisso um com o outro. Esse é o fato que Paulo está trazendo para que a gente possa crescer e aumentar no amor de Deus. Abre comigo aí. Oi, filha. Exatamente. Verdade. Quando eu estava na desordem, né? E aí a igreja começou a ajudar a gente foi morar na igreja, e a igreja começou a ajudar a gente, mas a orientação da igreja era exatamente essa. Tem um período, não fica de bobeira, não. Vamos trabalhar, vamos sair dessa situação. Não é falta de amor, é amor. Isso é amor. Porque senão a pessoa se acomoda. A pessoa acha que ela tem que viver aquilo. Eu conhecia pessoas que falavam assim, não, agora eu vou viver para o reino, com condições de trabalhar. E ficava sendo sustentado pela igreja, dando prejuízos, não só para a igreja, mas para outras pessoas, porque não queria trabalhar, dizendo que era obreiro na casa de Deus. O próprio Paulo, que podia receber da igreja, o que ele falava, eu não quero. Para quê? Para não ser pesado. Acredito eu, não está escrito, mas eu aqui nos meus neurônios, que Paulo via a dificuldade do povo e via a necessidade dos outros, falou assim, eu vou trabalhar. Calma aí, eu sei fazer tenda. Paulo fazia tenda, fazia barraquinha para a galera. E Paulo estava lá construindo tenda, querendo tenda, 10 mil réis o pé,
5 a lona, vendia a loninha dele, pregava o evangelho, tratava das pessoas, recebia o seu dinheirinho e estava lá ajudando as pessoas. O apóstolo Paulo. Então, é esse ensinamento que o apóstolo está nos dizendo. Mesmo que ele tivesse autoridade como homem de Deus, foi até dito lá na carta, lá no começo, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, que na distribuição lá das cestas, né, do mantimento para aqueles necessitados, Pedro se levanta e pede para se estabelecer diáconos, para que eles se dedicassem à palavra de Deus, para que eles não estivessem naquele serviço, mas que outras pessoas estivessem no serviço, para que eles pudessem estar ali estudando a palavra de Deus, para poder trazê-la com primazia. A gente não é contra pastores receber, o problema é a ambição e a ganância, mas isso é outro assunto. E a gente está falando hoje de pessoas desordeiras, pessoas que não querem trabalhar. Hoje nós trabalhamos, graças a Deus, nós não somos pesados à igreja, e graças a Deus por isso a gente quer permanecer assim, e que a gente entenda isso e também trabalhe. Graças a Deus, os irmãos veem que a gente não só trabalha fora, mas trabalha na igreja. A gente não tem problema, né? Já vou ter que consertar a elétrica. Cadê o eletricista? É o pastor da igreja. Quem vai consertar? O pastor da igreja. Então, não tem problema, não. Contrata aí um eletricista. Por que eu vou ser pesado à igreja se eu posso fazer? Vocês estão entendendo? Então, é esse amor que tem que ser derramado no nosso coração. Volto a dizer, não para a gente abrir o peito e dizer, nossa, olha o que eu faço. Não, para mostrar o que Deus fez por nós e o que Ele quer mostrar para as pessoas, que nós somos voluntários, que nós amamos, que nós nos damos também como Deus fez assim por nós. Né? 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, eu não li esse versículo, eu vou ler só para a gente entender o que é, né? Do 6 ao 9 diz assim: mandamo-vos, porém, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi o que a gente estava falando agora. Não porque não tivéssemos autoridade, Paulo tinha o direito, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Tremendo, né? O apóstolo Paulo entendeu e agora ele praticou. E assim ele transfere, mostra esse amor para os outros também. E ele diz aqui no versículo 6, para não andar com os desordeiros. Não andar. Por que não andar? Por causa do caminho torto em que eles estão. Para a gente não fazer com que eles achem que está certo, para que eles não achem que é normal. Então, quando a gente corrige um irmão, ou quando mostra o caminho de Deus, quando mostra o que é certo fazer, nós estamos ensinando eles a fazer a vontade de Deus, a andar debaixo do amor de Deus, a andar na lei de Deus. É por isso que às vezes a gente corrige algumas pessoas, a gente pede para esperar um pouquinho, para quê? Para que eles entendam que as coisas que são feitas aqui é séria. Nós não estamos fazendo as coisas para agradar irmãos, nem para atrair pessoas, nós estamos fazendo as coisas aqui para mostrar a vontade de Deus, para que a gente possa viver nesse mundo atribulado, um mundo perverso, um mundo perdido, onde o amor de Deus é como loucura para as pessoas. Falar dessas coisas é loucura para alguns. Então, a gente precisa, como filhos de Deus, levar esse amor de maneira honesta, boa, trabalhando, sendo honesto, dando às pessoas, não esperando nada em troca,
não enrolando as pessoas, sendo honesto com elas. Se alguém enrolar a gente, tudo bem, não tem problema, a gente que não pode enrolar os outros. Tudo bem que eu digo, é claro, você vai, no direito, cobrar, né, como trabalho, mas que a gente possa ter esse bom contato entre nós, que a gente possa nos ajudar, que a gente possa nos prosperar, que a gente possa fazer o que é bom diante de Deus, para que o amor de Deus, além de estar em nós, possa ser transmitido a outros. E não só transmitido a outros, mas também que esta casa cresça no amor de Deus, prospere no amor de Deus e que não haja falta de nada no nosso meio, porque além de trabalharmos, ainda edificamos e sustentamos as vidas dos nossos irmãos necessitados. Entenderam? Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa?